A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A Saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Na série dos prêmios Nobel, dois escritores parecem se comunicar com mais de 30 anos de distância, Tagore e Hesse. Eles ocupam um espaço simétrico no diálogo eterno entre o Oriente e o Ocidente. Os Peregrinos do Oriente. Em 1913, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial, o Prêmio Nobel de Literatura é concedido a um escritor indiano de 52 anos, de nome desconhecido e difícil de pronunciar, Rabindranath Tagore. Sua aparência de Cristo faz sensação no Ocidente. Embora sendo uma espécie de poeta nacional em seu país, o Bengala, o tamanho da sua obra traduzida para o inglês e o francês faz com que muitas pessoas se espantem com o fato dele receber o Nobel. No entanto, é uma voz nova que se faz ouvir. Onde o espírito não teme e a cabeça permanece erguida. Onde o conhecimento é livre. Onde o mundo não foi dividido em estreitas paredes comuns. Onde as palavras emanam das profundezas da sinceridade. Onde o esforço incansável estende os braços para a perfeição. Onde a clara corrente da razão não se perdeu mortalmente no árido e morno deserto do costume. Onde o espírito guiado por você avança na ampliação contínua do pensamento e da ação. Neste paraíso de liberdade, meu Pai, permita o despertar de minha pátria. Na verdade, através de Tagore, é o Oriente que os Nobel quiseram homenagear. Para a Europa em crise, a luz vem do Oriente. É justamente aos peregrinos do Oriente, aos que realizaram a grande viagem interior, que Hermann Hesse dedica o livro que lhe valeu o Prêmio Nobel, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, O Jogo das Contas de Vidro. Naturalizado suíço desde os anos 20 e morando num vilarejo acima do lago de Lugano, Hesse leva a vida isolada do homem que escolheu cultivar seu jardim no sentido próprio e figurado. Aí ele viverá como um sábio até sua morte em 1962. O Jogo das Contas de Vidro é um romance filosófico. Ele é construído em torno de um jogo imaginário que pertence ao mesmo tempo ao século XXI e à Idade Média. É descrito ora como um jogo de xadrez, ora como outros jogos, mas a regra do jogo nunca é fornecida. Sabe-se apenas que ele permite, teoricamente, estabelecer pontes entre todas as áreas do saber humano: a música, a astronomia, a filosofia e a matemática. Mas os que estão jogando se isolam do mundo e vivem numa torre de marfim ou de vidro, trancados numa erudição estéril. Para retornar ao mundo real, o herói do livro abandona finalmente seu título de grande mestre do jogo para voltar a ser um simples professor. Mas ele morre ao tomar banho com seu aluno num lago da montanha. A morte nas águas de um lago ou de um rio não está isolada na obra de Hesse. São vários os personagens que se afogam ou sentem a tentação de fazê-lo. Ao começar pelo próprio Hesse, que várias vezes desejou o suicídio e para quem a morte de seu herói nas águas geladas dos Alpes tem também algo de renascimento. Cada corrida, seja para o sol ou para a noite, conduz à morte, a um novo nascimento, cuja alma teme o sofrimento. Mas todos seguem esse caminho, todos morrem, todos nascem. Pois a eterna mãe os devolve eternamente à vida. Seja nos Alpes ou no Himalaia, é a mesma experiência espiritual de comunhão cósmica e de fusão com o Grande Um. O jovem Tagore também a conheceu.
E se utilizássemos o jogo das contas de vidro para viajar no tempo e no espaço, veríamos Tagore aos 12 anos cantando hinos védicos com seu pai em frente ao Himalaia. O jovem Rabindranath, cujo nome significa Senhor do Sol, nasceu em 1861 em uma família da alta casta de brahmanes de Bengala que enriquecera do comércio com os ingleses. A casa da família no bairro norte de Calcutá é hoje a sede de um museu e de uma escola de arte. Nela, Tagore passou uma infância livre e feliz num ambiente privilegiado, mesmo que às vezes fosse difícil manter esse nível. Nada de escola, e sim professores particulares. Música, pintura, dança. Ele escreve sua primeira ópera e seus primeiros poemas aos 13 anos. Seu avô era um negociante abastado chamado o Príncipe Tagore. Ele vendeu para os ingleses o primeiro carregamento de chá da história. Seu pai, muito religioso, foi um dos artesãos do grande movimento de reforma do hinduísmo. Essa dissidência religiosa, hoje em declínio, buscava uma religião mais pura, menos supersticiosa, mais próxima de um monoteísmo ocidental, bastante comparável ao que foi a reforma protestante no cristianismo europeu. Na casa de meditação fundada pelo pai de Tagore em Santiniketan, celebra-se até hoje essa tradição ecumênica com cantos compostos por Rabindranath. De um espaço de meditação ao outro, é um claustro que acolhe o jovem Hermann Hesse aos 14 anos. Seu pai o colocou interno no seminário de Maulbronn, no sul da Alemanha. É um estabelecimento austero, à imagem de sua família, na qual se é pastor de pai para filho. Mas o garoto vai se revoltar contra a vontade do pai e fugir do seminário. Esta fuga para a floresta é o início de uma série de andanças e aventuras mais ou menos picarescas, como, por exemplo, as do jovem herói medieval do romance Narciso e Goldemund, que também rompera com o monastério. Ele não encontrava o caminho para sair da floresta. Teria de passar a noite ali. Enquanto buscava um lugar para dormir, ajeitando o musgo para fazer uma cama, ele tentava imaginar o que aconteceria se ele não conseguisse mais sair da mata e tivesse que ficar para sempre. Pareceu-lhe que seria terrível. Terrível, sim, pois aquele que foge guarda a nostalgia do local que ele abandona. Quanto a Hesse, ele sempre guardou a lembrança do retiro monacal e do silêncio do claustro. A ponto de se vestir de franciscano quando de sua primeira viagem à Itália, justamente seguindo os passos de São Francisco. A Itália, praticamente o único país para o qual ele viajou, pois este nômade literário jamais fará grandes viagens, com exceção da viagem para a Índia em 1911, na companhia de um amigo pintor. Na Itália, ele segue os passos de sua mãe, que lá viveu os 3 primeiros anos de sua vida, e sobretudo de seu avô, missionário protestante e orientalista, que acalentou sua infância austera com narrativas exóticas, mas a viagem o decepciona. No entanto, ele faz um estoque de imagens desse país que ressurgem 10 anos mais tarde em Siddhartha, livro com o qual ele quitará a sua dívida para com a Índia. Como os personagens de sua narrativa viajam ao Oriente, que partem para uma cruzada longínqua, mas não chegam a ultrapassar o sul da Suíça, Hesse descobre que o Oriente que ele procura não está exatamente nos mapas. Nosso Oriente não era somente um país ou alguma coisa geográfica. Era a pátria e a juventude da alma. Ele estava em toda parte e em parte alguma. Este país onde nunca se chega, no entanto, existe. Hesse vai encontrá-lo, ou melhor dizendo, inventá-lo na fronteira do norte. Esse norte que Nietzsche considerava um erro. E do sul, que sempre fascinou os artistas alemães.
Em 1919, ele vai para Tessin, na parte italiana da Suíça, onde aluga um pequeno apartamento num prédio pitoresco, dando sobre o lago Lugano. A sensualidade das paisagens, os jogos de luz e sombra, a vegetação farta preenchem nele um desejo secreto. Porém, o que mais o atinge são as marcas, visíveis em toda a paisagem de Tessin, do fervor popular pelo culto católico da Madonna. Como a cada passagem pelos Alpes, o espetáculo das belas e numerosas capelas me emocionou com ternura e despertou em mim a lembrança de um modo de vida mais doce, mais meigo, mais maternal. De uma humanidade mais próxima da infância, mais simples, mais fervorosa, mais alegre. Fazendo de Tessin seu verdadeiro país natal, Hesse se colocou em definitivo do lado da mãe. Tagore, ao contrário, segue a lei paterna sem hesitação. Aos 22 anos, aceita com docilidade o seu casamento com uma menina de 10 anos, decidido pelo pai. Quando ela morre, 20 anos depois, ele não procura outra esposa. Aos 40 anos, ele decide abandonar a gestão das suas terras e vai para o campo com a família. Retorna a Saint-Niquetin, onde seu pai havia construído uma casa e um templo. Ele funda no local uma escola para reviver as tradições indianas dos ermitérios na floresta, onde mestres e alunos em comunidade compartilham uma vida simples de retiro. Quando o tempo está bom, é à sombra das árvores que as aulas devem acontecer. Nosso país não tem os recursos materiais da rica Europa. Coisas que parecem baratas para os europeus são para nós muito caras. Por que não ter a coragem de dizer que iniciaremos nosso trabalho num simples casebre e que sentaremos no chão em nossas reuniões? Até hoje, o ritual das jornadas não mudou em Saint-Niquetin. A reunião da manhã marca o tempo da oração, que não é de nenhuma religião em especial. Tagore sempre praticou o culto do universal. Sua religião é uma religião de alegria e de celebração do mundo, sem ritos e sem igrejas, mas que se encarna na figura de um mestre. Tagore é tipicamente esse mestre, ao mesmo tempo antigo e moderno, que transmite a herança recebida do pai, abrindo-a amplamente às mudanças do mundo. Hesse, pelo contrário, nunca acreditou na transmissão do saber. Para ele, a busca da liberdade é uma experiência solitária. Não se aprende com ninguém, e menos ainda com os mestres. Eu acredito, de fato, que esta coisa que denominamos aprender não existe. Só existe um saber, ó meu amigo. É o que está em mim, em você, dentro de cada ser. Esta procura solitária da verdade é forçosamente dolorosa, já que é feita contra as pessoas próximas, contra a sua família e até mesmo contra o seu país. Depois de um início de vida que lembrava as imagens comuns de um álbum de família, Em seu casamento com Maria Bernoulli, sua primeira esposa, e no nascimento de seus filhos, as coisas se degradaram a ponto de ser impossível prosseguir com a vida em comum. Maria pouco a pouco enlouqueceu e Hesse caiu em depressão, da qual tentou sair através de um tratamento psicanalítico com Dr. Lang, discípulo de Jung. seu rosto traz as marcas da crise na qual ele se debate, quando ensaia um autorretrato tão terrível quanto desajeitado. Família destruída, separação dos filhos que ele é incapaz de assumir, morte do pai. Aos dramas de ordem pessoal acrescenta-se a tragédia da guerra. Desde o início, em novembro de 1914, Hesse se reúne ao grupo bem minoritário dos intelectuais alemães opostos à guerra. Seu pacifismo radical, contrário a uma opinião geral maciçamente belicista, vai fazer com que sofra ataques violentos e a acusação de haver desertado do combate. De nada adianta dedicar-se de corpo e alma à solidariedade com os prisioneiros alemães. Ele nunca irá se livrar da imagem de mau alemão. Seu único consolo no clima de histeria da guerra é seu encontro com Romain Rolland, a grande voz pacifista da Europa.
Em 1919, assina a Declaração da Independência do Espírito, publicada por Romain Rolland para tirar a lição dos massacres sangrentos da guerra e tentar reunir, pela paz, os pensadores e os artistas de todos os países. Abaixo do manifesto há um outro nome, o de Tagore. Mesmo que esta guerra, vista da Índia, seja um problema europeu, Tagore se apressou em responder ao chamado daquele que é, para ele, a consciência mais elevada da Europa. As verdades que nos salvam sempre foram ditas por uma minoria e rejeitadas por uma maioria. Nessa época, Tagore é considerado o poeta da renovação de Bengala. Mas também o homem que se pôs a serviço do combate contra as injustiças da sociedade indiana, contra a ortodoxia sufocante do integrismo hindu e pela libertação das mulheres tradicionalmente confinadas a funções subalternas. No plano político, seu engajamento o conduziu rapidamente a lutar ao lado de seus concidadãos no movimento da independência. Em 1905, no auge da mobilização popular contra a divisão de Bengala, decidida pelos ingleses, ele estava na primeira fileira de manifestantes e a multidão cantava os seus cânticos. Neste momento, ele é indiscutivelmente o líder nacionalista número 1 de Bengala e talvez de todo o país. Quando em 1919, em Amritsar, a capital dos Sikhs do Punjab, as forças inglesas iniciam uma sangrenta repressão e estabelecem a lei marcial, Tagore devolve à rainha o título de nobreza que ela lhe havia ofertado após o Nobel. No entanto, esse nacionalismo não vai impedir que ele tenha um relacionamento difícil com Gandhi, apesar da estima e da admiração recíprocas. O que ele temia no Mahatma era a tentação de voltar-se para si mesmo, o fechamento em relação aos outros e o medo do progresso, ao passo que ele havia sempre lutado para abrir a Índia à influência ocidental e à fecundação da tradição pelo modernismo europeu. Só no fim da vida de Tagore, em 1940, um ano antes da sua morte, é que a reconciliação se dará, com uma visita solene de Gandhi a Santiniketan, a morada da paz. Este reconhecimento tardio não muda o fato de que Tagore teve quase sempre que buscar e entrava em casa. A partir de 1912, ele faz turnês de conferências nos Estados Unidos. Nos 20 anos seguintes, uma ronda permanente o leva aos 4 cantos do mundo. Aproveita sua notoriedade para buscar financiamentos para sua obra de Santiniketan. Sempre acolhido por multidões dignas das estrelas de hoje e consultado como um oráculo pelos políticos e pensadores. A todos transmite a mesma mensagem humanista e espiritualista. Temos que saber o seguinte: cada nação faz parte da humanidade e cada uma deve responder à pergunta: o que você tem para dar ao homem? Que novos caminhos para a felicidade você descobriu? Quando uma nação perde a força vital necessária para esta descoberta, ela se torna um peso morto, um membro paralisado do corpo do homem universal. A Europa acendeu a sua própria lâmpada. Nós temos que acender a nossa com a sua chama e partir outra vez dos caminhos do tempo. Enquanto Tagore percorre o mundo, Hess pouco sai do seu retiro suíço. Depois de se divorciar da sua primeira mulher, ele se casa outra vez e se divorcia pela segunda vez. Mais do que nunca é um homem dividido entre 2 desejos contraditórios, entre a vida de casado e a solidão, entre o ascetismo e o gosto pelo prazer, entre o retiro no campo e o mergulho na cidade. Desta contradição vai nascer um personagem literário de futuro promissor, o Lobo das Estepes. É um indivíduo duplo, ao mesmo tempo selvagem e civilizado, adaptado e inadaptado à vida social, outsider, romântico à margem da vida comum. Ele vive na mansarda de uma residência burguesa que tem cheiro de cera que ele adora. Embora eu seja apenas um lobo das estepes, velho e gasto, também sou filho de uma mãe. E minha mãe era uma burguesa que cuidava das plantas, supervisionava os quartos, as escadarias, os móveis, as cortinas e se esforçava por colocar na sua vida e na sua casa tanta ordem, clareza e pureza quanto possível. Na verdade, não são apenas 2 seres, homem e lobo, que coexistem na mesma pessoa. Há raposas, dragões, tigres, macacos e aves do paraíso. Um conjunto de animais nos quais Hess reconhece as figuras esculpidas que ele gostava de admirar nos capitéis góticos da sua infância.
Para ele, muito antes dos artistas medievais, os sábios hindus já haviam entendido que o homem é múltiplo e que o mesmo corpo abriga inúmeras almas. Isto já fora reconhecido na antiga Ásia e a yoga budista conhece a técnica especial para despojar a ilusão ocidental da personalidade. Um dos numerosos desdobramentos da personalidade do lobo leva-o a frequentar cabarés, a se apaixonar e até mesmo a aprender a dançar. A cocaína e o ópio não o assustam e ele se inicia em todas as coisas ao mesmo tempo. Ele acompanha o enterro que passa, perguntando-se quem irá seguir o dele, ele, o suicida da sociedade. O espetáculo grotesco da cidade moderna, invadida pela técnica, pela publicidade e pelo consumo, inspira Hesse páginas tão delirantes e tão satíricas quanto as pinturas de Gross. Eles não estão diante de uma sociedade abstrata, mas sim de uma sociedade alemã do fim da República de Weimar. Não é preciso se espantar ao ver aparecer no meio dos fantasmas do tempo o rosto de um soldado ainda aprendiz de ditador que Hesse põe em cena em 1931, num primeiro ensaio do Jogo das Contas de Vidro. Quando Hitler chega ao poder e o exílio chega para escritores e artistas alemães, muitos deles irão para a Suíça, onde Hesse os acolherá. Como Peter Weiss, Ou Bertolt Brecht. ou o jovem pintor Günther Böhmer, que chega à casa de Hesse em 1933, instala seu ateliê e fica ali o resto da vida. A partir dos 40 anos, isto é, desde que veio para Tessin, Hesse começa a pintar. Uma pintura autodidata, sempre com o mesmo motivo, com cores frescas de aquarela. O oposto da violência e da angústia que tanto impregnam as suas páginas. Ele pinta todos os dias, desenhando e redesenhando incansavelmente a paisagem dos seus passeios, as vistas do lago, as colinas com os vinhedos, as fazendas, as nuvens, a montanha. Toda a beleza frágil que a aquarela consegue captar como um ato de meditação. Vocês incrustaram em mim doces imagens. Eu lhes dou a impressão de dureza e de imortalidade. Logo eu, o mais efêmero de todos os seres, o mais incrédulo, o mais triste, o mais vulnerável à angústia da morte. Tagore também praticou a pintura, porém mais tarde do que Hesse. Também autodidata, ele começa a pintar aos 67 anos. Ele é incentivado pela escritora argentina Vitória Ocampo, que organiza para ele em Paris, em 1930, uma exposição que faz um enorme sucesso. O mesmo acontece em Londres, Berlim, Moscou e Nova York. Esta nova vocação não brota do nada. Já fazia muito tempo que Tagore tinha o hábito de fazer desenhos nas margens dos seus manuscritos. Os rabiscos, que ele chamava de seus doodles, fazia com que ele prolongasse a escrita pela representação. Quando é a representação que prevalece, ela faz aparecer uma nova dimensão do seu imaginário que não se conseguia expressar pela escrita. Ao mundo luminoso e liso de sua poesia sucede um mundo fantástico, mais brutal e mais violento. Como se a imagem libertasse coisas secretas ou inconscientes. Por exemplo, quando ele pinta uma série de autorretratos, é chocante ver seu rosto se transformar pouco a pouco num rosto feminino. Tagore sente um tal prazer com a nova atividade que não está longe de preferi-la à escrita. Ele pensa que a pintura talvez seja parte da sua obra que ficará mais acessível ao Ocidente, já que a sua poesia é presa à língua e a sua música ficam reservadas ao seu povo.
As músicas de Tagore, populares e escritas para festas e danças, estão longe da música pura e severa que Hess colocava acima de tudo. A música repousa na harmonia entre o céu e a terra, no acordo entre a escuridão e a luz. É esta harmonia que buscavam os peregrinos do Oriente a quem for dedicado o livro, ou seu herói Siddhartha em busca de si mesmo nos caminhos da Índia. A cada passo que dava pelo caminho, Siddhartha aprendia alguma coisa nova. Pois o mundo para ele estava transformado e seu coração levado pelo encantamento. Como era belo o mundo para quem o contemplava assim, simplesmente, ingenuamente, sem outro pensamento a não ser dele desfrutar. Nada disso era novo, mas ele nunca tinha visto, afastado que sempre ficara por seu pensamento. Agora ele estava perto dessas coisas, fazia parte delas. A luz e as sombras encontraram o caminho dos seus olhos, a lua e as estrelas o da sua alma. Para terminar, Siddhartha encontra a sabedoria junto ao rio, cuja voz múltipla é feita de todas as vozes que nele habitam. É a reconciliação consigo e com todos aqueles que conheceu, cujos rostos ele enxerga na água que passa e que apaga o tempo. Siddhartha tornou-se barqueiro. Ele leva a sua vida transportando as pessoas para o outro lado do rio. Talvez seja o Siddhartha de Hess que Tagore chama em seu último poema, escrito na véspera de sua morte. Levanta a âncora, barqueiro. Tu que dás a liberdade, tua misericórdia será infinita e será o inesgotável viático da viagem eterna. Possam os laços eternos se soltar, possa o vasto universo acolher-te em seus braços e possa ele conhecer num coração sem medo o grande desconhecido. Dublado nos estúdios da Áudio News.